Olá, tudo bem? Enquanto eu tomo aqui o meu chazinho de capim santo, eu resolvi te chamar para uma conversa sobre simplicidade. Deus tem me ensinado muito sobre isso, Ele tem falado constantemente ao meu interior. Eu tenho sentido assim um apelo espiritual para voltar cada vez mais à essência. Vocês sabem que eu escrevo muito sobre isso nos meus livros, mas além das escritas, tem um sentimento e tem uma percepção espiritual de que nunca foi tão importante a gente abrir mão dos excessos para viver a essência. Não é para viver o menos, é para que você viva o mais e a profundidade. Você precisa tirar o olho daquele detalhe complicado que dificulta o seu cotidiano, certo? E você se pergunta, você que está aí do outro lado, André, como é que eu posso ser uma pessoa simples, viver uma simplicidade? É impossível você viver uma simplicidade em casa, no seu cotidiano, no seu trabalho, se ela não nascer aqui do interior. Você pode mudar a decoração, você pode ler muitos livros sobre esse tema, você pode assistir filmes sobre isso e até ir num restaurante rural ou algo parecido e nunca ser uma pessoa simples. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Eu vou colocar o chazinho aqui de lado. A pessoa simples, ela abre mão da razão. Ela não debate para ter razão, especialmente quando o outro que está do outro lado, ele não quer ceder. A pessoa mais simples, você pode reparar, né, naquela figura do camponês, que muitos chamam caipira. Ele não é de muito falar, ele é mais de observar. Puxe isso para o seu coração. O livro de Provérbios, ele critica demais o muito falar, o jogar palavras ao vento e especialmente o falar, o argumentar com aquela pessoa que tem uma atitude de tolos, certo? E nós seguimos sempre o que a palavra de Deus nos diz. Ou seja, há um ponto da Bíblia que diz, inclusive, que determinadas coisas que você traz sobre o Evangelho, sobre pensamentos profundos, para quem não quer, seria como jogar pérolas aos porcos. E nós não queremos fazer isso. Então, para partir para a simplicidade, comece a ouvir mais do que fala, a prestar mais atenção, certo? O segundo ponto para a gente se tornar uma pessoa mais simples, aquela pessoa assim que dá valor àquilo que realmente Deus está falando, comece a observar todos ao seu redor. A pessoa que faz a diária na sua casa, a maneira como o homem aí que varre a rua está ali debaixo do sol, precisa de um copo de água, uma criança que está ali chorando por algum motivo. É comum na roda dos importantes as crianças, os trabalhadores braçais, os mais velhos serem esquecidos de lado. Eu te convido a sair desse centro e ir para a área periférica, onde essas pessoas estão, onde os animais estão, onde as plantas estão. Comece a prestar atenção, a minha plantinha está seca. Isso é uma prioridade, André? Será que é uma prioridade? Porque Jesus, em todo o Evangelho, você o vê fazendo isso, conversando com as crianças. Você o vê conversando com a pessoa que está ali à beira do tanque, buscando uma cura. Você o vê em alerta porque alguém o tocou no meio de uma multidão. Então, os sentimentos importam. A maneira como se cuida dos detalhes importa, certo? Depois você vai tirar os excessos da sua agenda. A sua agenda está lotada? Assim, lotada de coisas que no final do dia você diz, eu passei o dia correndo, eu não dei conta de tudo que eu tinha para fazer. Só quem pode tirar os excessos dessa agenda, fazer uma limpa nessa agenda e até adiar coisas e dizer para a pessoa, gente, eu vou na outra semana, quando houver qualidade para o encontro. É você. No momento que você começa a encher de coisas, sabe? Eu quero ser fitness, não importa se eu estou fazendo isso com consciência, com qualidade, com horários organizados e combinados com a minha família. Eu quero assumir vários ministérios na igreja, não importa se você sente um chamado de Deus para aquela área.
E aí você vai atropelando coisas, sabe, que são para Deus as essenciais, as fundamentais. Para o Senhor, fique sempre sabendo que o amor é o que mais importa, porque Deus é amor. Então, essa coisa de chegar rápido, jogar a bolsa e aquela coisa da super competência, aquela coisa que nós vemos tanto no mundo aí do multitarefa, mesmo que a sua pressão esteja lá em cima, mesmo que a sua velocidade esteja em cima, mesmo que o seu colesterol esteja em cima e as pessoas que te cercam estejam lá embaixo. Então você precisa começar a tirar os excessos, sabe? A tirar as obstruções dessa agenda, deixando aquilo que é essencial. Uma pessoa simples, ela jamais vai deixar de ouvir a Deus no seu coração, no seu cotidiano. Ela percebe um sinal de Deus até mesmo quando vê um pássaro voando de uma forma diferente, na passagem aí de uma arara, de um tucano, de um beija-flor. Ela percebe que Deus a está convidando para aquele momento de pausa, certo? As pessoas assim, de um coração mais simples, elas procuram não aquilo que é, como o mundo diz, VIP. O que é VIP, gente? Very important person. Para aquele que tem um coração simples, todas as pessoas são importantes e todos os momentos têm a sua importância. Então, essa ideia de exclusividade, o produto exclusivo, o que pode ser mais exclusivo do que um limão no seu quintal? O que pode ser mais exclusivo do que uma flor que está nascendo no mato perto da sua casa? O que pode ser mais exclusivo do que o perfume que sobe da panela? Então, você muda o olhar, certo? No lugar de procurar lojas, shoppings distantes, você começa a olhar o comércio local, você começa a olhar a feira, as roupas que você tem, os tecidos que você tem, o espaço que você tem na sua casa. A simplicidade vai te exigir, no lugar de buscar mais, olhar bem para o que você tem. Olha, eu tenho essa varanda que eu utilizo tão pouco, eu tenho uma rede guardada no meu armário, eu tenho aí uma mesa que pode se juntar a outra, eu não preciso comprar uma mesa nova, até porque todo dia eu utilizo essa mesa com menos pessoas. Então, assim, você repensa e você utiliza o que Deus está trazendo como solução para a sua história e para a sua vida. Eu tenho um texto bíblico que quero ler com você, que fala muito sobre simplicidade. Vamos prestar atenção? Esse texto bíblico fala sobre confiança. Aquele que não tem simplicidade não tem confiança. Ele sempre está procurando soluções que dependam de si mesmo, ele sempre está procurando, assim, a excelência baseada nos valores dos homens. Então diz assim, está aqui em Provérbios, no capítulo 3, no versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Vamos fazer uma pausa aqui? E ele endireitará tuas veredas em todos os teus caminhos. No momento em que você está entrando em casa e conversando com seu filho, no momento em que você está no supermercado e ali tem uma pessoa no caixa que precisou da sua atenção, da sua ajuda, não seja sábio aos seus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Ora, a gente sempre entende como mal apenas um evento claramente espiritual, um evento sobrenatural ou algo ruim que tenha acontecido, como uma briga, uma morte, coisas do gênero. Mas, gente, não pode haver nada pior do que a gente perder a noção do tempo, do que a gente ter tanta pressa que não vê o coração do outro, do que a gente não perceber um desenho que uma criança está trazendo, do que a gente perder datas preciosas para pessoas que nos amam e que sempre se lembram de nós. Não pode haver nada pior do que ter um animal na sua casa que não recebe cuidados, porque você está atento àquilo que é entendido como grandioso para todo mundo do lado de fora. Então, atento sempre àquilo que o Senhor está falando. E em seguida diz assim: será isso saúde para teu corpo e
refrigério para os seus ossos. Então, muitas vezes, né, as grandes lições da Bíblia estão falando sobre isso, concentrados no muito tudo, no muito fazer, no muito ter, no muito falar. Nós estamos aí nos dispersando daquilo que é melhor para as nossas vidas, que é lindo, que é essencial. Então, busque de todo o coração ser uma pessoa que implanta a simplicidade do Filho de Deus dentro de você, dentro do seu coração. Vamos lembrar que em alguns momentos os discípulos de Jesus queriam que ele se manifestasse como rei e tomasse o poder ali, sabe, nos lugares, nos palanques. E ele sempre estava dizendo que o reino de Deus começava aqui, que nós convidássemos o reino de Deus para viver aqui. Ele sempre saía dos palácios para ir para os montes, sentar na relva com todas as pessoas. Ele ia à casa de pessoas do povo, fossem elas importantes ou renegadas, ele estava ali ao redor da mesa comendo com aquela pessoa. Ele separava tempo para falar sobre histórias simples, histórias, não histórias assim que o enaltecessem, certo? Quantas vezes nós vemos pessoas com aquele orgulho que eu estou falando, não é aquela alegria de falar de algo, mas com uma arrogância, porque entendem um pouco sobre vinho, ou porque já viajaram a algum país, ou porque tem alguma graduação especial, quando Jesus fez exatamente o contrário. E é isso que eu quero te convidar a fazer. Simplifique sua vida, mas não só a periferia dela. Simplifique primeiro o seu interior. Um beijo grande, fica com Jesus e até breve.